Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje e a sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. E vamos à introdução de geometria plana e, na sequência, a explicação sobre ângulos. E caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no nosso canal. Geometria plana. Você vai iniciar agora o estudo de uma das ciências mais belas criadas pelo homem, a geometria. Nascida da necessidade de medir terras, encontra-se hoje presente em todos os momentos do nosso dia a dia, nos tamanhos e formas dos objetos que nos cercam. Na geometria, admitimos a existência de três elementos intuitivos, isto é, sem definição: o ponto, reta e plano. A partir desses três elementos, são construídas todas as demais figuras geométricas. Representaremos ponto, reta e plano por letras latinas maiúsculas e minúsculas e letras gregas, respectivamente, como na figura seguinte. Então aqui nós temos os pontos A, B, C. Aqui nós temos as retas. Aqui a reta R, aqui a reta T e aqui a reta S. Nós temos o plano alfa. Estes elementos, eles relacionam-se entre si através de certas propriedades não demonstráveis, chamadas postulados. Entre os postulados da geometria plana, é importante que você guarde os dois seguintes. Toda reta é formada de infinitos pontos, e todo plano contém infinitas retas e também infinitos pontos. Então aqui nós temos uma reta R, nessa reta aqui existem infinitos pontos. Aqui nós temos o plano alfa. Dentro desse plano alfa existem infinitas retas e também infinitos pontos. Então o plano alfa ele tem infinitas retas e infinitos pontos. Elementos básicos. Como vimos há pouco, a partir de ponto, reta e plano, obtemos todas as figuras geométricas. Veja com atenção a definição de algumas delas. Segmento. Sejam A e B dois pontos distintos de uma reta R. Chama-se segmento AB, ou BA, ao conjunto de todos os pontos da reta R situados entre os pontos A e B, incluindo os próprios pontos A e B. Aqui eu gostaria de fazer um agradecimento ao Carlos André Perim, que me ajudou muito com um vídeo dele que eu localizei no YouTube, ensinando a colocar esse traço sobre as letras A e B, assim como também acento circunflexo em qualquer letra, né, ou um tracinho com uma seta em cima de uma letra para fazer, por exemplo, a semirreta. Então o vídeo dele me ajudou muito. Eu vou colocar o link desse vídeo dele na descrição dessa explicação de hoje, para que caso alguém aqui tenha necessidade, né, de aprender como fazer, possa ver o vídeo que ele compartilhou no YouTube ali para agregar conhecimento a cada um de nós. Foi muito interessante. Eu estava buscando como fazer isso e graças a esse vídeo dele ali a gente conseguiu resolver o problema para poder colocar esse segmento de reta ali sobre as letras. Então, elementos básicos, semi-reta, tomando um ponto A numa reta R. Esta fica dividida em dois conjuntos de pontos. Por quê? Porque nós dissemos que as retas têm infinitos pontos, né? Então, a partir do momento que a gente traçou aqui um ponto, colocamos um ponto aqui na reta, né? Nós criamos um conjunto de pontos aqui para a direita, que é a semi-reta que vai para a direita, sentido à direita, e criamos um conjunto de semipontos aqui para a esquerda, que é a semi-reta que vai para a esquerda. Por isso, dois conjuntos de pontos, né? Ele dividiu aqui a reta, criando um conjunto de pontos por um lado, um conjunto de pontos para o outro lado, criando-se assim duas semi-retas. Então, nós temos a semi-reta de origem A, é cada um dos dois conjuntos de pontos em que o ponto A divide a reta R, incluindo o próprio ponto A. Então, para se representar uma semi-reta de origem A, escolhe-se um outro ponto, por exemplo, um B, e pertencente a essa semi-reta. E assim, nós traçamos aqui, temos a reta, colocamos aqui o ponto A e acrescentamos um ponto B, para demonstrar que nós temos uma semi-reta AB. E assim passamos a ter a semi-reta AB, a representação dela seria com essa retinha com uma setinha, né, um vetor em cima dos pontos AB. Né? Então, ponto AB, e aqui como se fosse um vetorzinho, né, uma retinha com uma seta, representando que é uma semi-reta AB, de pontos A e B. Semiplano. Sabemos que um plano contém infinitas retas. Pegando-se uma reta R, dividimos o plano em dois conjuntos de pontos.
situados cada um em um dos lados da reta. Por que dois conjuntos de pontos? Porque dentro do plano também temos infinitas quantidades de pontos, né? Infinitos números de pontos. Por isso, quando você traça uma reta ali dividindo o plano, ele divide em dois conjuntos de pontos também. Então nós temos aqui o plano alfa, traçamos ali a reta R, criamos aqui um conjunto de pontos à direita da reta R, que seria esse rachurado de azul, e um outro conjunto de pontos à esquerda da reta R, ou seja, um semiplano à esquerda e um outro semiplano à direita, ambos de origem na reta R. Então chama-se semiplano de origem R cada um dos conjuntos de pontos em que um plano fica dividido por uma reta R, incluindo a própria reta R. Agora nós vamos para a parte de ângulos na geometria plana. Então vamos entrar agora em ângulos. Então aqui nós temos um plano alfa. Sejam VA, a semirreta VA e VB, né, de mesma origem, num plano alfa, ângulo é, por definição, cada uma das regiões em que o plano alfa fica dividido por essas semirretas, incluindo as semirretas. Então aqui nós temos o ponto V, o ponto A, nas duas retas ali, traçando aqui a semirreta VA e a semirreta VB. Ângulo seria tudo isso que está aqui dentro, entre as retas VA e VB. Então isso aqui seria o ângulo. Então ali nós temos o ângulo AVB, onde o V é o vértice. Então o ponto V chama-se vértice do ângulo, as semirretas VA e VB são os lados do ângulo, e o ângulo é representado por AVB ou BVA, que seriam a questão dos pontos, né? Então AVB, aqui está o ângulo, ou BVA. Tipos de ângulos. Então nós temos o ângulo raso, é aquele em que os lados são duas semirretas opostas, isso é, tem mesma origem e sentidos contrários. Ao ângulo raso, associamos a medida de 180 graus. Então aqui nós temos o ponto V, nós temos ali as duas semirretas opostas, ou seja, a semirreta VA vai para a esquerda, a VB vai para a direita, formando assim um ângulo raso. Aqui nós temos a medida, né? Então aqui do 0 até o 180, então esse ângulo raso é associado à medida de 180 graus. Então todo ângulo raso tem medida 180 graus. Ângulo de uma volta. Esse ângulo de uma volta ele também é conhecido como ângulo completo ou ângulo inteiro. São aqueles ângulos em que os lados são duas semirretas coincidentes. Seus pontos ocupam todo o plano. Então, ao ângulo de uma volta, associamos a medida de 360 graus. Então, o ângulo de uma volta, ou o ângulo completo, ou ângulo inteiro, a medida dele é 360 graus. Então, aqui nós temos o ponto V, nós temos a semirreta VA e VB. Então, ela está aqui coincidente, uma sobre a outra. E nós temos aqui 360 graus. Então, o ângulo começa daqui do 0, vai vindo aqui, ó, chegou no 180 e continuou até 360. Então, o ângulo de uma volta, ele possui 360 graus. Agora nós temos os ângulos adjacentes ou consecutivos. São dois ângulos que têm o mesmo vértice, um lado comum, e não tem pontos interiores comuns. Então aqui, ó, observe que são dois ângulos encostados um no outro. Então esse ângulo aqui está encostado nesse aqui. Então o ângulo beta está encostado no ângulo alfa. Eles possuem aqui um lado comum, que é a semirreta VB, e um encostado ao outro. Então o ângulo adjacente é um ângulo encostado no outro. Então nós temos aqui, ó, a semirreta VA e a semirreta VC e a semirreta VB, sendo o lado comum o que está dividindo os dois ângulos ali que são adjacentes ou consecutivos. Então o ângulo alfa e beta da figura são adjacentes, pois tem o lado VB, a semirreta VB, em comum. Então eles são adjacentes porque eles possuem um lado comum e têm o mesmo vértice, né? O vértice V, tanto para o alfa quanto para a beta, e aqui o lado comum, que é a semirreta VB. Ângulo reto. No ângulo raso AVB,
Lembrando, o ângulo raso é aquele ângulo que possui 180 graus. Então, no ângulo raso AVB, traçamos uma semirreta VC, separando o ângulo AVB em dois ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Eles possuem o mesmo vértice e um lado comum. Então, é aquele ângulo que está um do lado do outro, né? São ângulos adjacentes. Então, separando o ângulo AVB em dois ângulos adjacentes, AVC e CVB, se esses dois ângulos tiverem medidas iguais, então cada um deles será, por definição, um ângulo reto. Então aqui nós temos o ângulo raso AVB, ele possui 180 graus, e aí nós vamos fazer uma semirreta VC, que vai dividir esse ângulo raso em dois ângulos iguais, adjacentes. Então aqui nós temos o mesmo vértice para os ângulos e um lado comum, que seria o VC, ângulos adjacentes, um colado no outro. Então aqui nós temos o quê? Que esse ângulo, como ele dividiu 180 graus em dois ângulos iguais, então 180 dividido por 2 vai dar 90 graus. Então passou a ter um ângulo de 90 graus, seria o ângulo reto. Então todo ângulo que possui essa simbologia aqui, ó, então ele é tipo uma quina de um quadrado, né? E aqui ele tem um quadrado com um pontinho no meio. Ou seja, ele está lhe informando que esse é um ângulo reto. E esse valor, o valor desse ângulo é 90 graus. Então você pegou um ângulo que possui essa simbologia aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto. Então, ao ângulo reto fica então associada a medida de 90 graus. Ângulo agudo é todo ângulo de medida entre 0 graus e 90 graus. Ou seja, ele tem que ser maior que 0 graus, porque se ele for 0 graus ele é um ângulo nulo, e tem que ser menor que 90 graus, porque se ele for 90 graus ele é um ângulo reto. Então seria a medida entre 0 graus e 90 graus, maior que 0 e menor que 90 graus. Então esse é um ângulo agudo. Então aqui nós temos o ângulo alfa, ele é maior que 0 e menor que 90. Né? Aqui nós temos o ângulo reto, ó, que é um ângulo de 90 graus, que nós já sabemos por essa simbologia que está aqui no ângulo, e um ângulo agudo alfa. Então alfa ele tem que ser maior que 0 graus, porque se ele for igual a 0 graus ele é um ângulo nulo, e menor que 90 graus, porque se o ângulo alfa for 90 graus, ele não é um ângulo agudo, ele é um ângulo reto. Então maior que 0 graus e menor que 90 graus. Para que seja considerado um ângulo agudo. Ângulo obtuso é todo ângulo de medida entre 90 graus e 180 graus, ou seja, maior que 90 graus e menor que 180 graus, porque se ele for igual a 90 graus, ele é um ângulo reto e não um ângulo obtuso. E se ele for igual a 180 graus, ele vai ser um ângulo raso e não um ângulo obtuso, por isso maior que 90 e menor que 180. Então aqui nós temos o ângulo alfa, ele é maior que 90 graus, pois aqui nós temos o ângulo de 90, ele avança ainda mais um pouco, e é menor que 180 graus, né? Pois aqui nós temos o ângulo de 180 graus, que seria o ângulo raso. Então, ângulo obtuso é todo ângulo de medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ângulos complementares. São dois ângulos cuja soma das medidas é 90 graus. Então dizemos que cada um deles é o complemento do outro. Então, como exemplo, os ângulos de 30 graus e 60 graus são complementares, pois 30 graus mais 60 graus vai ser igual a 90 graus. Então, aqui nós temos o ângulo alfa e beta, ângulos adjacentes, pois eles possuem o mesmo vértice e um lado comum. Então, o ângulo alfa e o ângulo beta são ângulos complementares. O alfa é o complemento de beta, assim como o beta é o complemento de alfa, pois o beta mais o alfa vai ser igual a 90 graus. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, né? O ângulo reto, com a simbologia aqui, ó, do quadrado com pontinho no centro. Ângulos suplementares. Então, os ângulos complementares, eles somam 90 graus. Os ângulos suplementares, eles somados vão dar 180 graus. Então, são dois ângulos cuja soma das medidas é 180 graus. Cada um deles é o suplemento do outro. Como exemplo, os ângulos de 110 graus e 70 graus são suplementares, pois 110 graus mais 70 graus igual a 180 graus. Então, aqui nós temos o ângulo raso, que é 180 graus, o ângulo alfa,
e o ângulo beta. Então, o beta mais o alfa vai dar 180 graus. Logo, o beta é o suplemento de alfa, assim como o alfa é o suplemento de beta. Então, alfa mais beta tem que ser igual a 180 graus para que eles sejam considerados ângulos suplementares. Lembrando que são dois ângulos, né? Não são três ângulos somados que dão 180. São dois ângulos cuja soma das medidas é 180 graus. Ângulos opostos pelo vértice. São dois ângulos que têm apenas o vértice em comum, e tais que a união dos lados forma duas retas concorrentes, isto é, duas retas que possuem apenas um ponto comum. Então aqui nós temos duas retas, aqui nós temos o ponto comum, que é o vértice, e um ângulo oposto ao outro, alfa oposto a beta. Então são ângulos opostos pelo vértice e eles possuem a mesma medida. Então, alfa e beta são opostos pelo vértice, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, alfa é igual a beta. Então, quando nós temos dois ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Aí nós temos a outra possibilidade, que são duas retas concorrentes que formam quatro ângulos retos. E elas são chamadas o quê? De retas perpendiculares. Então, quando falar que são retas perpendiculares, são retas que formam ângulos de 90 graus. Então, aqui nós temos ângulos opostos pelo vértice, porém eles formam 90 graus, são retas perpendiculares. E aqui a simbologia. Então, R, a reta R, é perpendicular à reta S. Então, R perpendicular a S, ele está informando o quê? Que o cruzamento dessas duas retas, mantendo um ponto comum, vão formar quatro ângulos de 90 graus. Ângulo convexo é aquele no qual dois quaisquer de seus pontos determinam um segmento totalmente contido no próprio ângulo. Então aqui nós temos o ângulo, que é formado aqui por essas duas semirretas com um ponto aqui do vértice. Qualquer ponto que eu traçar aqui dentro desse ângulo, a reta que formar, o segmento de reta, vai estar sempre dentro do ângulo. Pois se eu vou colocar um ponto aqui e colocar um ponto aqui, ó, ele vai estar dentro do ângulo. Então, ele é um ângulo convexo. Então, se eu colocar um ponto aqui e colocar outro ponto aqui, ó, ele vai estar todo contido dentro do ângulo. Se eu colocar um ponto aqui e outro ponto aqui, ele vai estar todo contido dentro do ângulo. Então, o ângulo alfa da figura, ele é convexo, pois tomando os pontos A e B em qualquer lugar dentro do ângulo, então dentro aqui do ângulo, o ângulo possui essa medida, então qualquer lugar dentro do ângulo, o segmento AB continua sempre contido em alfa, sempre contido dentro do ângulo alfa. Então, ele é um ângulo convexo. Agora aqui nós temos já o seguinte, nós temos o outro ângulo que é o beta, né? Aqui nós vamos ter a particularidade o quê? Que no ângulo beta ele não é convexo, porque aqui ó, eu tracei um ponto aqui nessa parte do ângulo A e tracei um ponto B nessa outra parte do ângulo beta. Quando eu traço o segmento de reta, ó, o segmento de reta ficou uma parte dentro do ângulo e outra parte fora do ângulo. Ou seja, os ângulos não convexos eles serão chamados de côncavos. Então, isso aqui ele não se enquadra na regra do convexo, pois no convexo o segmento tem que estar totalmente contido no próprio ângulo, em qualquer lugar que eu trace. Por exemplo, se eu traçar um ponto A aqui e um ponto B aqui, ele vai estar dentro do ângulo beta. Mas o ângulo beta, ele não tem só esse espaço aqui, ele tem todo esse espaço, né? Desde desse segmento de reta aqui até esse outro segmento. Então, se eu colocar um ponto aqui e outro ponto aqui, ó, ele não vai ter como estar contido totalmente dentro do ângulo. Por isso, ele não é um ângulo convexo, e sim um ângulo côncavo. Então, já o ângulo beta não é convexo, pois o segmento AB tem seus extremos dentro do ângulo e uma parte fora do ângulo. Os ângulos não convexos são chamados de côncavos. Repare que o ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus, e todo ângulo menor ou igual a 180 graus são convexos. Ou seja, o ângulo de 360 graus e todo ângulo menor ou igual a 180 graus são convexos. Já os ângulos côncavos são todos os ângulos que possuem abertura maior que 180 graus e menor que 360 graus. Então, de 360 graus, que é o ângulo de uma volta, e todo ângulo maior,
todo ângulo menor ou igual a 180 graus é convexo. Todo ângulo que possui abertura maior que 180 graus e menor que 360 graus, ele é côncavo. Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice do ângulo e que o divide em dois outros ângulos de mesma medida. Então nós temos aqui um ângulo, alfa, nós traçamos ali uma semirreta de origem no vértice, que é o V, e essa semirreta vai dividir o ângulo alfa em duas partes iguais, ou seja, metade do alfa e metade do alfa. Então, alfa sobre 2 e alfa sobre 2. Então, essa reta aqui que dividiu o ângulo em partes iguais, ela é chamada de bissetriz. Então, bissetriz é a semirreta de origem no vértice do ângulo e que o divide em dois outros ângulos de mesma medida. Medidas de ângulos. A principal unidade usada para se medir ângulos é o grau. A unidade grau é definida de tal modo que o ângulo reto tem 90 graus, então o ângulo reto possui 90 graus, o ângulo raso tem 180 graus, o ângulo de uma volta tem 360 graus, lembrando que o ângulo de uma volta também pode ser chamado de ângulo completo ou ângulo inteiro. E a unidade grau ela é subdividida em unidades menores, submúltiplos, que são o minuto e o segundo, de tal modo que cada grau é formado por 60 minutos, então 1 grau ele é equivalente a 60 minutos, vendo aqui ó, que o minutos ele tem esse símbolozinho aqui, enquanto o grau tem uma bolinha, os 60 minutos ele possui uma vírgulazinha, né, tipo um apóstrofe S na parte superior. Então 60 minutos. Cada minuto é formado por 60 segundos, ou seja, 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Os 60 segundos ele tem como se fosse uma A aspas, né, para simbolizar que é segundos. Duas vírgulazinhas ali na parte superior. Então, nós temos como exemplos que 120 segundos são 2 minutos, ou seja, 120 segundos é equivalente a 2 minutos. 180 minutos são 3 graus, 180 minutos é equivalente a 3 graus, pois 1 grau é 60 minutos. Então, 60 minutos mais 60 minutos seriam 2 graus, vão dar 120 minutos, mais 60 minutos, que seria o terceiro grau, 180 minutos. Meio grau, 0,5 grau, são 30 minutos, então meio grau é equivalente a 30 minutos, pois a metade de 60 minutos é 30, a metade de 1 grau é meio grau. 1/10 de grau são 6 minutos, então aqui 0,1 grau é equivalente a 6 minutos. Se nós multiplicarmos 0,1 grau por 10, vai dar 1 grau. E 6 minutos por 10, 60 minutos. Então, 1 grau é equivalente a 60 minutos. 0,1 grau é equivalente a 6 minutos. 2/10 de grau são 12 minutos. Então, 0,2 graus é equivalente a 12 minutos. Agora nós chegamos nos exercícios. Pedimos que você pause o vídeo para tentar resolver o exercício. Após você terminar de resolver o exercício, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. 1. Um ângulo raso AVB é seccionado em 3 outros ângulos pelas semirretas VM e VN, conforme a figura seguinte. Sabendo que o ângulo MVN é igual a 2 vezes AVM, e que o ângulo NVB é igual ao ângulo AVM mais 20 graus, calcular os ângulos AVM, MVN e NVB. Então, chamando o ângulo AVM, então nós temos aqui o ângulo AVM. Chamando ele de X, temos, então aqui nós temos ele equivalente aqui ao X. Nós vamos ter que MVN ele é igual a 2 vezes o ângulo AVM. Se o ângulo AVM é x, então o MVN vai ser 2 vezes o x. Então, MVN ou NVM é igual a 2x. E o ângulo NVB vai ser igual ao ângulo AVM mais 20 graus. Ou seja, se o AVM é x, então NVB vai ser x mais 20 graus. X mais 20 graus. Aqui ó, nós temos o quê? Um ângulo raso. Nós sabemos que esse ângulo raso é 180 graus. Então, o somatório desses 3 ângulos tem que ser igual ao quê? A 180 graus. Então, com isso, x mais 2x mais 20 graus é igual a 180 graus. 4x igual a 160 graus.
160 graus dividido por 4 vai ser igual a 40 graus. Então, o ângulo X, que é o ângulo AVM, ele vale 40 graus. Então, AVM igual a X é igual a 40 graus. O MVN é igual a 2x, vai ser igual a 80 graus, 2 vezes 40 graus, que vai ser igual a 80 graus. E o ângulo NVB, que é igual a x mais 20 graus, vai ser igual a 60 graus. Pois vamos substituir ali o x pelo 40, somado com 20, 60 graus. Então essa é a resposta do exercício 1. O ângulo AVM 40 graus, MVN 80 graus e NVB 60 graus. Então chegamos ao exercício 2, pedimos que você pause o vídeo para tentar resolver o exercício, assim que você terminar, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Na figura abaixo, o ângulo CVD é o triplo do ângulo AVB. Calcule o ângulo convexo AVC. Então ele nos diz que CVD, ele é o triplo do ângulo AVB. E ele quer o ângulo, ele quer o cálculo do ângulo convexo AVC. Então, AVC, que é a somatória do CVB com o BVA, ou AVB mais BVC. Então, esse seria o ângulo que ele quer descobrir. Então, fazemos que o ângulo AVB é igual a x, como CVD é o triplo de AVB, obtemos que CVD é igual a 3x. Então, nós temos ali ó, o AVB x, aqui o CVD 3x, e os ângulos AVD e BVC possuem 90 graus, né? Pois aqui ele já está com a simbologia que nos indica que são dois ângulos retos. Esse aqui é um ângulo reto, esse aqui é outro ângulo reto. Cada ângulo reto possui, por definição, 90 graus. Com isso, os quatro ângulos da figura eles formam um ângulo de uma volta. Logo, sua soma é 360 graus. Então, aqui, ó, todo esse ângulo aqui ó, é como se fosse o ângulo de uma volta, um ângulo que possui o quê? 360 graus. Somando todos os ângulos, essa soma tem que ser igual a 360 graus. Então, temos que x mais 90 mais 3x mais 90 é igual a 360 graus. Então, nós temos que 4x vai ser igual a 180 graus, pois o 90 graus mais 90 graus vai dar 180, quando nós passarmos ele do primeiro membro da igualdade, que é o que está à esquerda do sinal de igualdade aqui, primeiro membro da equação, passarmos ele para o segundo membro, que é o que vai estar à direita, ele vai mudar de sinal, então ele vai vir aqui subtraindo, então vai ficar 360 menos 180 igual a 180. Então nós vamos ter o quê? Que x é igual a 180 dividido por 4, x igual a 45 graus. Então nós temos que esse ângulo vale 45 graus, e o que ele nos pede é o ângulo convexo AVC, que é a soma de x mais 90 graus. Então nós vamos pegar o 45, somar com 90, e vamos ter então o valor de 135 graus. Então o ângulo AVC mede x mais 90, que é igual a 135 graus. E o ângulo CVD, que é 3x, ele vai ser igual a 135 graus, pois é 3 vezes o 45 graus. Exercício 3. Então pedimos que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3, assim que você terminar, que você possa dar o play no vídeo e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 3. Provar que se dois ângulos são opostos pelo vértice, então suas medidas são iguais, isto é, os ângulos são congruentes. Então, quando nós temos ângulos opostos pelo vértice, nós sabemos, por aquela definição, que eles são iguais. Alfa é igual a beta. Aí ele pede para que você possa provar essa definição, né? Que você possa comprovar essa definição matematicamente. Então nós temos o quê? Se alfa e beta, os dois ângulos opostos pelo vértice, observando a figura ao lado, temos que alfa e A formam um ângulo raso. Então aqui nós temos que alfa e A formam um ângulo raso. Logo, alfa mais o A tem que ser igual ao quê? A 180 graus. Então na equação 1 nós temos que alfa mais A é igual a 180 graus. No 2, nós temos que beta mais A também forma um ângulo raso. Então, beta mais A também dá, o somatório deles também dá 180 graus. Então, se nós temos que alfa mais A dá 180 e B mais A dá 180, e A é a mesma medida tanto para somar com alfa quanto para somar com beta, então nós chegamos à conclusão que alfa é igual a beta.
Então, comparando 1 e 2, obtemos que alfa mais A é igual a beta mais A, e, portanto, alfa é igual a beta. Assim, demonstramos que os ângulos alfa e beta, opostos pelo vértice, são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Bem, pessoal, chegamos ao final da explicação, onde nós tivemos uma introdução à geometria plana e depois tivemos uma explicação sobre ângulos. Espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo, né, de passar um conhecimento para vocês. E gostaria de deixar para vocês os versículos que está em Romanos capítulo 14, versículos 7 ao 9, que nos diz que: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, no qual eu irei explicar sobre paralelismo de retas. Obrigado a todos, um abraço.